a gente arma, então, depois gravar um extra aqui pros bastidores aqui dos membros e pro pessoal da Arca. Edson, seja bem-vindo, Edson. Onde estás? Cadê o Edson? Aí. Tudo bem aí? Tudo beleza, certo. Daniel? Fala, beleza, Edson. Vilela? Recebi tua mensagem, Edson. Se der, Recebeu? E aí? ele mandou uma Copas? mensagem que ele tá lançando uma revista nova. É Uma mesmo? revista, Convidando para escrever revista um artigo. ufológica. Se Deus Revista quiser, eu vou ufológica. conseguir sim. Tá corrido aqui, mas a gente dá um jeito. Acha um tempinho aí com certeza vai ser bem interessante e vai abrilhantar essa nova revista que a gente está colocando aí no mercado, né? A gente Valeu. demorou um pouquinho, né, para estruturar essa revista, mas a visão dela, né, o objetivo dela é complementar as coisas que já estão sendo divulgadas aí a respeito da ufologia, né, trazer alguma coisa também histórica aqui do Brasil, do mundo, e eu tenho certeza aí que vai esclarecer muita coisa sobre ufologia e outros assuntos correlatos para a população aí geral, né? Então, de qualquer forma, Edson, você está lançando a revista no melhor momento possível, né? no melhor momento, exatamente. Porque eu estava vendo aí acompanhando a conversa de vocês, quase não sobrou nada para mim falar, mas sobrou um pouquinho. Não, Com tem muita relação... A parte de Cláudio aí, a gente quer saber também. Não, sim, vamos falar. Mas então, sobre as liberações, né? Esse primeiro lote aí que o Donald Trump liberou aí no site de guerra, né, do governo norte-americano, eu vou só complementar, porque vocês já falaram bastante coisa. Uma coisa que saltou aos olhos nesse primeiro lote esses documentos da NASA, né? Porque a NASA sempre mentiu, sempre escondeu da população, e agora a gente está vendo que tem coisa aí, né? Que não era... a gente não estava alucinado, que o ufólogo não é doido, nada disso, que havia realmente algo estranho e que era acobertado do público, né? E no segundo, terceiro, quarto lote aí que virá, eu acredito que é uma preparação para revelações maiores, como foi falado, né? Então a gente vai ter, com certeza, novidades aí, arquivos mais palpitantes. Uma coisa que vocês não falaram também é que nesse lote não apareceu nenhum caso brasileiro. Eu acredito aí que nos próximos lotes, provavelmente a gente deva ter alguma coisa aí da Operação Prato, talvez Noite Oficial dos OVNIs, talvez caso Varginha e outros casos que a gente não conheça, né? Então, provavelmente aí a gente tem que ficar atento, a hora que sair esses documentos, dar lá uma analisada, ver o que tem, porque certamente vai aparecer alguma coisa desse acordo que já existe entre o Brasil e os Estados Unidos na questão OVNI, né? E outra coisa a respeito das liberações, a gente que tem bastante contato com o pessoal militar, da inteligência, e a gente ficou sabendo que se houvesse, como aconteceu de fato, a abertura lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ficaria um terreno mais propício para que a gente pudesse avançar um pouquinho nessas liberações. Porque alguns militares no passado, por exemplo, a gente pegar o brigadeiro J. Carlos, né, José Carlos Pereira, ele chegou a comentar que arquivos secretos e ultrasecretos não foram liberados, que estão ainda em arquivos de inteligência. Então, de certa forma, aí, conversando com alguns militares e tal, ele falou: Edson, o momento é propício para se fazer uma petição pública onde a gente tem que pedir aí mais transparência e a abertura total desses novos arquivos UAP/OVNI no Brasil, né? Seja de
agências de inteligência da aeronáutica, Exército, Marinha, ABIN, né, enfim, do próprio gabinete da presidência, né, o Departamento de Defesa brasileiro também, como o próprio foi falado aí, o Aldo Rebelo disse que tem documentos, né, tem coisas que ele, e como ele foi ex-ministro da Defesa, então ele tem conhecimento desses documentos, inclusive ele chegou a comentar que tem coisa de Varginha, né, só que ele não podia falar num primeiro momento. E aí, o que nós fizemos hoje? Na data de hoje, nós lançamos essa petição pública e a gente está colhendo agora a assinatura online das pessoas, né? A gente vai estar encaminhando essa solicitação para o presidente da República Federativa do Brasil, para o Ministério de Defesa e para o Congresso Nacional. Só que para o Congresso Nacional, para o Legislativo, a gente precisa de 20 mil assinaturas, né? O mínimo ali de 20 mil assinaturas. Nós acreditamos que vamos chegar nesse ponto. E aí, eu mandei, inclusive, aí para Inteligência Limitada, um QR Code, se vocês depois puderem colocar o QR Code para as pessoas que quiserem essa liberação, que quiserem aderir a essa petição pública que nós estamos fazendo, vai ser muito bom, né? Hoje, por exemplo, que eu lancei ela, já está com 200, mais ou menos, adesões, né? A gente está divulgando, ainda vamos fazer uma divulgação maior para que isso cresça rapidamente. Mas o nosso embasamento é principalmente no depoimento de militares do passado, principalmente militares da Força Aérea Brasileira, que comentaram a respeito da existência de documentos no Brasil que estão escondidos do público ainda, e principalmente filmagens, fotos, né, fotografias e filmagens, né, da Operação Prato e de outros casos aí. E metamateriais também, né, que foi comentado a respeito aí pelo coronel Ajax, né, Ajax Mendes Correia, né, que foi da Força Aérea Brasileira. Ele comentou que o Major Gilberto Zandimelo, certa vez, coletou fragmentos de um disco voador lá no Rio de Janeiro e que esses fragmentos foram levados para São José dos Campos, né, que é a nossa área 51 brasileira. Além disso, a gente colocou o depoimento também do Eisenhower Guerck, austríaco, que é um tenente-coronel da Polícia Militar Mineira, do caso Cláudio, que aconteceu em 2008, e ele confirmou a perseguição dos seres, que ele teve frente a frente, que o que os militares da Polícia Militar estão falando aí é verdade, né, e que ele guardou isso por quase 20 anos, na verdade 18 anos, e que agora, dia 20 de março de 2026, ele estava fazendo o discurso de indo para a reserva, né, passando o posto dele para uma outra pessoa que iria substituí-lo nos afazeres ali militares. Ele está entrando então para a reserva. Então, no discurso oficial, ele comentou a respeito disso. Então, o que eu queria falar? Que apesar de estar acontecendo essa liberação nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente vive também um momento bem propício para que essa liberação também ocorra, né? E aí, dentro dessa petição que nós fizemos aí, a gente pede para que o governo, né, siga o exemplo da transparência global, né? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que está aí já tendo algumas movimentações na França, né, no Chile, né, no Uruguai já teve também alguma coisa nesse sentido, e que torne públicos os documentos citados por essas ex-autoridades, né, o Aldo Rebelo e outras, e também militares, né, que estiverem envolvidos nos casos. E a gente pede que seja promovido também uma audiência pública e que seja constituída uma comissão mista com civis e militares para investigação e para que a gente avance nessa questão dos OVNIs aqui no Brasil. Mas aí,
eu estava falando, né? O tenente-coronel Eisenhower, austríaco, do caso Cláudio, Cláudio é uma cidade mineira também, que teve aquela perseguição a seres, a OVNIs em 2008, a partir de novembro de 2008, ele fez esse discurso. Eu queria que vocês observassem aí esse depoimento, curtinho, uns 2 minutos, onde ele faz esse discurso, né, falando a respeito disso. Isso é inédito no Brasil, e aqui tem algumas fotografias, né, do Eisenhower austríaco, né, então ele, na despedida dele, que foi acompanhada por militares, autoridades, né, juízes, pessoal do Exército, né, tudo oficial ali, ele acabou tocando nesse ponto dos OVNIs e confirmando um caso impressionante, que é o caso Cláudio, que vai dar muito o que falar. Então, em março, antes da liberação lá nos Estados Unidos, a gente já estava comemorando uma abertura muito grande aí aqui no Brasil, né? Porque isso daí foi incrível. E olha o que aconteceu. Eu quero colocar, então, aí, vocês podem colocar o vídeo para a gente escutar o que ele falou, e depois eu vou mostrar algumas coisas inéditas que eu estou obtendo aí a respeito do caso Cláudio. Né? O caso Cláudio, a gente tem pesquisado bastante, o Lauro Miguel, né? E a gente tem entrevistado outras testemunhas também, policiais militares, que participaram de tudo isso. Então, dá para a gente colocar o vídeo aí agora? Dá, Leni? Agora. Vai agora. lá. Solte. Operações foram milhares, desafios centenas. Em Cláudio, Minas Gerais, estivemos frente a frente com o desconhecido. E posso garantir que as tropas da Polícia Militar não se acovardou. Todos atenderam aos chamados do povo, que temiam algo novo, algo que desafiava as leis da física e de nossos conhecimentos que temos e fomos treinados. Em campo, durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, pudemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo mineiro. Isso que eu estou comentando agora é algo que eu guardei por quase 20 anos. Eu acho que agora é hora de falar a respeito do que aconteceu, do que está em todos os lugares da internet, no YouTube. Quando partimos em atendimento à comunidade, não colocamos fé no que chegou à sala de operações, pois sob a presença de estranhos nas comunidades de São Bento, Formiguinha, Matias, Rocinha. Sem acreditar no que ouvimos, nos armamos. Fomos atender a comunidade, pois é nosso dever atender. E tivemos, talvez, a grata satisfação de termos ido aos povoados e lá vermos o inimaginável. Vemos que não somos os únicos a ter capacidade de fabricar aparelhos aeronáuticos capazes de realizar por eles. Ô Edson. Oi. A gente mostrou aqui um pedaço do vídeo e eu queria também que vocês comentassem a respeito do governo dos Estados Unidos que comprou 2 domínios aí, né? O alien.gov e aliens.gov. Registrou esses domínios em março de 2026. O que isso quer? Por que eles ainda querem faturar em cima, vocês acham? Então, eu acredito que é para liberar mais alguma coisa, né? Assim, alguma coisa aconteceu para que, como foi falado aí, uma cortina de fumaça, para que eles pegassem e liberassem isso meio a toque de caixa no site de guerra do governo, né? Porque eu acho que, a princípio, a ideia era criar todo ali um site, modular ele com esse domínio alien.gov, mas, na verdade, isso daí acabou caindo por terra, né? Mas pode ser que ainda tenha alguma serventia, a gente não sabe o que está rolando aí nos bastidores dessa questão aí da liberação.